Olá, alunos! Hoje nós seguiremos nosso conteúdo de recuperação, agora falando sobre as duas escolas literárias que estiveram no mesmo período, no mesmo contexto histórico do realismo e do naturalismo. Lembrando a vocês que quando a gente está falando de naturalismo e realismo, estas duas escolas literárias, elas dizem respeito exclusivamente à prosa. Por isso, na hora que nós estamos lendo esse tipo de texto na prova, quando nós somos convidados a fazer uma interpretação, é uma interpretação um pouco mais densa, um pouco mais demorada, porque eu vou encontrar textos mais longos, porque trata-se de prosa. A poesia, ela vai estar nesse período, nesse contexto, relacionada ao simbolismo e ao parnasianismo. O contexto histórico, então, vai ser basicamente a mesma coisa que estava acontecendo no período do realismo. E a gente também tem o surgimento da Belle Époque. Temos no nosso livro, lá na página 99, inclusive, a foto de a famosa confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, que foi palco de muitas discussões literárias, que muitos autores frequentavam esse lugar, e essa ostentação, essa beleza, essa riqueza, essa ornamentação, esse detalhamento é muito característico desse período, né? Estávamos vivendo a Belle Époque, então a arte vai ter essa nuance de o delicado no sentido de detalhe, tá? Então assim, não confundam, porque às vezes a gente explica algum conceito e vocês pegam essas palavras soltas e aplicam de forma descontextualizada. Então, quando eu posso dizer para vocês que havia ali um certo exagero, mas não um exagero na extravagância, um exagero no excesso de detalhes. Quem já teve a oportunidade de ir à confeitaria, ou se você olhar ali essa foto que está na página 99 do vitral, e eu até coloquei como foto de capa aqui dos nossos vídeos, também esse vitral, você vê que há detalhes em coisas que para nós passaria até despercebido. Os espelhos são muito trabalhados, os vitrais são muito ornamentados. É uma característica dessa delicadeza de pegar alguma coisa e trabalhar aquilo na melhor forma, com esmero, como se estivesse tecendo delicadamente esse texto. E aí nós teremos duas escolas literárias semelhantes em alguns pontos e distintas em outros pontos. Então, se na nossa prova referente à recuperação aparece um poema, há grande chance desse poema ser simbolista ou parnasianista. Como que eu vou diferenciar cada um deles? Vamos começar aí nos orientando para a prova. Primeira coisa, quando eu falo de poema parnasiano, o Parnaso, ele fazia referência a modelos gregos. Então haverá uma retomada daquela estrutura clássica, a palavra muito bem trabalhada, muito bem ornamentada. O objetivo de um poema parnasiano é mostrar a capacidade que esse poeta tem em trabalhar as palavras. Ele não está ali para te mostrar um sentimento, para te fazer refletir sobre alguma coisa, para extravasar alguma emoção, para te despertar alguma emoção. Não é esse o objetivo do poema parnasiano. O objetivo do parnasianismo é mostrar que eu sei fazer uma poesia, que eu domino a técnica, que eu tenho habilidades em relação a isso. Então, nós teremos dois traços muito característicos do parnasianismo. O primeiro deles é o fato de que eu não tenho uma mensagem, eu tenho uma descrição de algum objeto, e na sua maioria haverá referências à literatura grega de alguma forma, a mitologia grega de alguma forma. Então você olhou lá o poema, tem Vênus, tem Hércules, tem Penélope, alguma referência à Grécia, já tenho muita chance de ser um poema parnasiano. Qual é o teor desse poema? Ele está trazendo uma mensagem ou ele está descrevendo alguma coisa? Se há uma descrição objetiva, uma descrição muito racional, pouco sentimental, ele é um poema parnasiano. Já o poema simbolista,
ele vai por um outro caminho, ele vai também ter uma técnica, ele também vai ter um rebuscamento. E hoje eu estava dizendo isso para os meus alunos de literatura do primeiro ano, que a gente precisa ter um cuidado muito grande quando nós falamos de rebuscamento na literatura. Porque para vocês, alunos do primeiro ano, no século em que nós estamos, alguém que fala a linguagem padrão já parece confuso para vocês. E talvez pela falta de maturidade, pela prática de leitura, pelo universo em que vocês vivem, vocês podem achar que um texto que é simplesmente linguagem padrão é um texto muito rebuscado, é um texto trabalhado dentro da linguagem culta, rebuscada, e não necessariamente é. Então tenham cuidado em usar isso como característica. Se você está trabalhando numa escola literária que fala sobre o rebuscamento linguístico e você vai responder uma questão discursiva, qual é a característica presente nesse texto? Você acha que tem rebuscamento? Tenta buscar uma outra característica presente no texto, porque talvez você possa estar enxergando o rebuscamento, onde é simplesmente o uso da linguagem padrão que você desconhece, a linguagem daquela época, tá? Então a gente precisa ter aí uma certeza disso. No caso do simbolismo, a gente vai ter um trabalho, um esmero com as palavras, em que muito frequentemente, ao final do poema, virá um glossário, indicando para vocês o que significa aquilo. O parnasianismo, ele vai buscar a técnica acima de qualquer coisa. E para manter a rima, às vezes eles também vão buscar palavras desconhecidas. O simbolismo também vai buscar essa forma, também vai buscar a técnica, mas ele não é a descrição de um objeto. Ele não é um poema para te mostrar que ele sabe fazer poesia. Ele também carrega os sentimentos. E ele já vai para uma área mais subjetiva. Enquanto o parnasianismo é muito objetivo, o simbolismo ele é mais subjetivo. Ele vai falar dos sentimentos, das emoções, ele vai usar o misticismo, trará aliterações, assonâncias, repetições de sons que vão te provocar algum efeito de sentido na poesia, sejam esses sons vocálicos ou esses sons consonantais. Mas eu dei um exemplo para vocês de um poema que eu acho até que está no exercício do livro também, as vozes velosas, volumosas, veludosas vozes, essa repetição desse fonema consonantal, é como se ele estivesse fazendo um barulho de um vento. Então há uma intencionalidade em repetir um som para construir uma imagem na mente daquele que está declamando e na mente daquele que está ouvindo essa declamação. E aí essa é uma característica do simbolismo, brincar com esses sons, trazer um místico. Não necessariamente ele vai falar sobre céu e inferno, sobre Deus, mas ele pode falar sobre espiritualidade, ele pode falar sobre velas, sobre almas, abrindo essa espiritualidade de uma forma um pouco mais, trazendo de uma forma mais ampla mesmo. Não como lá no trovadorismo a gente percebia que havia a valorização do teocentrismo. Esse misticismo pode ser qualquer coisa que evoque a vida após morte. Outro ponto importante que o simbolismo traz muito forte é a questão do pessimismo. Havia ali um apelo mesmo à fuga de uma dor, e a morte era o escape para essa dor. Não a morte no sentido de que eu não quero mais viver, simplesmente eu não quero mais sofrer. Então, em muitos casos da poesia simbolista, haverá menções ao suicídio. E a gente vai perceber que para alguns autores havia a busca por fugir daquela dor, daquele sofrimento. Cruz e Souza faz alguns poemas que são bem pesados, bem fortes em relação a isso. Nós lemos em sala de aula o poema da Ismália, que estava diante de uma torre sonhando. Então, haverá muito no simbolismo essa expressão, essa referência ao sonho, que a gente vai dizer que é o onírico. Esse sonho pode ser um sonho de dormir e sonhar,
pode ser o sonho, a imaginação que se faz acordada no desejo de viver uma outra vida. E Ismália, ela se pôs na torre a sonhar. Acordada, ela desejava ir ao céu e ir ao mar. Ela olhava para a lua e ela olhava a lua refletida no mar. E nesse desejo de estar nesses dois lugares, ela se atira ao mar, o corpo vai ao mar e a alma vai para o céu. Nessa fuga desse lugar em que ela estava aprisionada. Então a morte vem como uma liberdade para ela, como um alívio para aquela dor que ela sentia. Uma outra poesia que nós lemos em sala de aula também foi a do palhaço que está no circo, no picadeiro, e ele salta, ele faz ornamentos, ele dá cambalhotas, e ninguém sabe a dor que ele está carregando. E ao final, ao som de muitos aplausos, enquanto ele faz ali as suas piruetas, ele cai e ele morre naquele picadeiro. Então, ele faz o que tinha que ser feito, mas o seu coração não estava ali. Ele gostaria de fugir para uma outra realidade. Essas são as características principais do simbolismo. Então, diante desse momento literário, parnasianismo e simbolismo, que estão juntos, assim como realismo e naturalismo, os quatro estão dentro de um mesmo período, os dois primeiros, realismo e naturalismo, relacionados à prosa, os dois segundos, simbolismo e parnasianismo, relacionados à poesia. Se de um lado o parnasianismo tem é muito seco, muito técnico, muito objetivo, mostrando a técnica de fazer poesia. Tanto que eles faziam questão de não falar sobre sentimentos, porque eles acreditavam, os parnasianistas acreditavam, que a poesia ela era pura demais para ser contaminada com sentimentos que são sentimentos humanos, que não merecem estar na poesia, gastar a poesia com esse tipo de coisas menores. Então, eles mostravam a técnica através de descrições mesmo, de produtos. Então, eles estão falando aqui desta pregadeirinha, e aí ele vai descrever, vai fazer uma poesia falando sobre as suas garrinhas, e aí ele vai achar uma palavra que rime com essas garrinhas, que vai fazer alusão a alguma coisa da mitologia grega, e aí ele vai falar sobre a sua abertura, sobre a sua capacidade de juntar os cabelos. Aí coloca uma deusa grega no meio do caminho, mas assim, o tempo todo é a descrição de um objeto. E ele vai fazer essa descrição de uma forma extremamente rica gramaticalmente, com palavras bem organizadas, bem trabalhadas, aquela métrica perfeita, a rima vai estar sempre alinhada, obedecendo preferencialmente as rimas ricas, em detrimento das rimas pobres. E o simbolismo, ele já não vai mais usar essa objetividade. Ele vai falar do sentimento. Então, se fosse aqui esse coisinha aqui, assim, como que é você poder ter esse objeto? Como que é a sensação de perdê-lo? Como que meu coração ficou quando eu ganhei, quando eu perdi? Essas coisas relacionadas mais à sensação. Essa sensação no simbolismo está muito atrelada ao pessimismo, à dor, à perda. E as palavras vão permear, vão trazer essa sensação de dor, de perda, de um sentimentalismo mais sombrio, digamos assim. Haverá essa questão do sonho, as figuras de linguagem, como eu falei, né? A literação, figuras de som, a literação, a sonância, o místico e a subjetividade. É muito importante que a gente consiga ler esse texto dentro do seu contexto. Eu sempre digo isso para vocês. Não é um texto que frequentemente cai no Enem, na parte de literatura, mas ele pode cair na parte de interpretação de texto. E quando eu não consigo entender onde ele está, ele se torna um texto vazio. Então, quanto mais eu leio esse tipo de gênero textual, quanto mais eu entendo o contexto em que ele está inserido, em que ele foi desenvolvido, mais forte se torna a minha competência leitora. Então, essa é uma escola literária muito importante para a gente compreender como é que eram organizados os pensamentos. E lá na frente, na hora que a gente estiver terminando o modernismo, vocês vão ver que há um leve resgate
disso tudo que estava acontecendo. Então, assim, essa escola literária, ela não tem grandes contextos históricos, ela é mais técnica, dificilmente haverá numa prova o pedido de uma interpretação, a menos que seja um texto mais claro, um texto mais objetivo, um texto mais simples de vocês compreenderem essa interpretação. Porque na maioria das vezes, quando a gente está falando de simbolismo e parnasianismo, nós queremos que o aluno olhe e que ele identifique as características do período presentes naquela obra. Quando não são assim as questões, são questões com textos de que vocês alcançam mais facilmente. Então, eu acredito que vocês terão mais facilidade de fazer os textos que a gente propôs para a prova dentro de simbolismo e parnasianismo. Eu volto daqui a pouco com um pedacinho que a gente vai falar sobre as vanguardas e sobre o pré-modernismo. Abraço para vocês!